Episódio 43 dos 180 dias construindo a minha rotina dos sonhos. Oi, eu sou Letícia Martins, cantora, compositora e uma artista que ainda não tem investidor. Gente, vamos falar de ontem, sexta-feira. Rolou muita coisa, muito estresse, muita tensão, muita ansiedade, muito controle emocional. Cara, assim, acordei, fui trabalhar. Eu venho de uma semana com uma cobrança muito alta da minha pessoa comigo mesma. Eu sou uma pessoa extremamente exigente comigo. Acho que tudo tem que ser perfeito, mas isso é contraditório, porque perfeição não existe. O certo de se pensar é tudo tem que ser melhorado, aperfeiçoado, entendeu? E nessa autocobrança veio primeiro por conta do áudio lá, por conta do meu mau desenvolvimento da semana passada nos shows, no último show principalmente. Muito rouca, muito feio, parecia um pato cantando. E, igual eu falei, não deixou um legado legal para quem assistiu aquele dia. Não deixou uma experiência boa. Mas isso tem que ser aperfeiçoado, porque eu sou uma artista em desenvolvimento. Eu sou uma artista que está aprendendo a cantar de forma correta, está aprendendo a se portar de forma correta, está aprendendo durante o processo. No entanto, se vocês repararem, minha voz hoje, eu estou usando técnica para falar, para não forçar minha voz, porque eu tenho 4 shows hoje. E aí, no meio disso tudo, existe a Letícia CPF, que se cobra, é ansiosa, tem as suas vulnerabilidades, tem seus medos, tem tudo que uma pessoa normal tem, né? Tem a Letícia artista, que é uma mulher empoderada, que está se construindo ali, uma mulher foda, uma cantora que dá voz às mulheres, e tem a Letícia pessoal, que também está se fortalecendo e se construindo, e as duas estão se conectando, sabe? Só que essa Letícia pessoal também está no seu processo de evolução. Então, eu recebi o áudio do dono da banda, onde ele deu um feedback em relação a cuidar da voz, ver o que está acontecendo, porque eu tô ficando rouca muito rápido, porque, sabe, foi um feedback de líder, de construção, de cuidado, de tipo assim, Lê, você precisa apontando os pontos onde você precisa melhorar. E ele não está errado, pelo contrário, isso é líder. Ele aponta o que precisa ser melhorado para o seu liderado fazer as providências que precisa ser feita. E assim, só que a Letícia do controle emocional, a Letícia CPF, né? Vamos separar assim. A Letícia CPF, ela tem ali também os seus pontos de vulnerabilidade. O que é? Níveis de ansiedades muito altos, querer ser a perfeita, não desagradar o líder, por exemplo, né? Não desagradar ali o líder, porque, querendo ou não, ali tem uma mistura de eu enxergar ele meio que como um pai, que eu não tive, que eu não tenho, enxergar ele como uma pessoa que botou fé em mim, saca? Me deu uma puta oportunidade que eu amo fazer. E foi o que eu falei no episódio anterior. Eu estar na banda acelerou um processo que poderia tranquilamente demorar 5 anos. Acelerou um processo de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, mas principalmente profissional, muito rápido. E eu amo o que eu tô fazendo. Eu tô me desenvolvendo muito bem. Só que nem tudo são flores. Então, aconteceu o que aconteceu no fim de semana passado. Não foi o meu melhor desempenho, não foi a minha melhor entrega, recebi um feedback por isso, porque ali é uma empresa, a banda é uma empresa, e eu estou ali como profissional, como colaboradora, entendeu? E eu tive que saber
ter postura para isso. E aí entra a Letícia CPF, que é saber as regulações emocionais, saber controlar, saber como lidar com o feedback que foi profissional, não foi nada pessoal, não foi um negócio assim, você vai sair da banda. Foi um negócio tipo, vamos se cuidar para você ter um melhor desempenho, para, né? Entendeu? E aí veio muito essa semana de eu mandar mensagem para o professor de canto. Eu encaminhei o áudio para ele, falei, olha aqui, o que a gente pode fazer? O que eu posso melhorar? Quais as providências que eu tenho que tomar agora para não acontecer isso de novo? Aí ele me deu ali as formas, né? O principal erro que ele já me apontou, eu não vou fazer, é em resenha. Cantor profissional não vai, não fica cantando em resenha. Ah, mas você tá lá no boteco, no, sei lá, na casa de uns amigos, bebendo, todo mundo tá cantando, você que canta, você que tem a voz, você não vai cantar? Exatamente. Eu que tenho a voz, eu trabalho com a voz. Eu não vou ficar cantando de graça lá. E não é porque o fato é de graça, é porque eu estou usando a minha voz. No momento de resenha, a gente tá relaxado, a gente não tá pensando em técnica, a gente não tá concentrado energeticamente, não tá concentrado ali fisicamente, mentalmente, para fazer ali uma boa entrega. Então a gente vai cantar de qualquer jeito. Quer dizer que eu vou deixar de cantar em resenha? Na verdade, eu já não tô indo em resenha, né? O que aconteceu da semana passada é que eu fui num programa de televisão e lá dentro do programa de televisão fizemos uma resenha. Aí, para não deixar a desejar, porque queria fazer uma média com a galera, os meninos pediram para me cantar, eu prontamente falei, vamos. Só que aí o vamos foi muito na skin de resenha, que é sem pensar em ter cuidados com a voz técnica, relaxei, enfim. E aí, o conceito é basicamente esse, não ficar indo em resenha. Esse é um instrumento de trabalho. É a mesma coisa assim, sei lá, você é nutricionista, você tá numa resenha. Do nada uma pessoa quer emagrecer. Você vai ficar dando consulta de graça lá? Tipo, tá bom, vou aqui, ó. O que você tem que fazer? Aí ele tá, de repente, essa pessoa quer emagrecer, vamos supor que ele já tá até com os exames. E te mostra. Você tá lá, olhando os exames, analisando de forma informal, mas você tá dando uma consulta ali, de graça. E de forma informal. Ou seja, a pessoa que quer emagrecer teve o que ela queria ali. É meio chulo essa comparação, mas é para vocês entenderem que o nutricionista, a profissão dele, tem o seu valor. É a mesma coisa com o cantor. Não é porque eu canto que na resenha eu tenho que ficar cantando para vocês de graça, de qualquer jeito, sem técnica, só porque vocês pediram, entendeu? É um rolê que eu ainda tenho que amadurecer, não de não deixar, como eu posso falar? É um rolê que eu tenho que amadurecer de tipo assim, vai numa resenha uma vez ou outra ali, que você vê que faz sentido pra você e você sente vontade de cantar porque você quer, mas aí pensando o quê? Cantar com técnica, entendeu? Porque você quer e não porque você quer agradar os outros, porque eu tenho muito disso, né, de querer agradar todo mundo e quem se fode no final sou eu. Então, é mais do que só cantar. Tem toda essa parte de bastidor que a pessoa não vê. Tipo, foi uma resenha que eu fiz, porque me pediram pra cantar lá, tal, e Letícia, pessoa física, tenho o problema de... Não tenho, estou melhorando já, né? Mas tenho esse negócio de não querer desagradar. E aí vem a parte emocional da Letícia. O que é essa parte emocional? Não quis desagradar na resenha, cantei, totalmente fora de técnica, totalmente relaxada, e me fudi no meu profissional. Entende que as duas estão interligadas?
E é isso, ele falou, não vai em resenha, é muito ruim pra cantor, pra quem leva o negócio a sério. Toda vez que você for cantar, técnica, profissional, é seu instrumento de trabalho. Você tem que cuidar, isso meu professor falando. E aí me deu essa chavinha, né? E aí foi, e falei pra ele, olha, tá bom, vamos pro prático. Como que eu resolvo esse negócio da rouquidão agora, pra ontem? Qual bomba que eu tenho que tomar? Tipo, qual remédio que vai resolver? Bem, cogitei ontem não, quinta-feira, de tomar bezetacil pra ver se resolve. Eu morria de dor na bunda, mas se resolvesse eu ia tomar. Aí ele falou, Letícia, cuidados. Você vai fazer os exercícios vocais, usando a técnica menos massa e mais timbre. Você vai tomar bastante água. Você vai calar a sua boca. Ele não falou desse jeito, tá? Mas eu vou ser mais prática para vocês. Você vai calar a sua boca. Você vai comprar um Peredicin e tomar de 8 em 8 horas, que é o remédio que vai sanar o seu problema de forma rápida. Lembrando que esse remédio é um paliativo, tá? Não é para você ficar usando sempre. É momentos assim, não tenho o que fazer, tenho que cumprir uma agenda, vamos apelar para o remédio. O certo é rotina. Rotina de canto, rotina de treino, rotina de cuidados. E não canto em resenha. Pronto, o tapa que eu precisava. Só que aí vem a Letícia se autocobrando. Aí eu falava pra ele, estou nervosa, eu tô ansiosa, eu tô estressada, porque eu tenho que ser perfeita. Isso eu falando no professor de canto, né? Porque eu tenho que ser perfeita. E cara, eu faço terapia há um bom tempo, então eu já sei que isso, eu já consigo identificar que esse não é um problema técnico, tipo, da cantora Letícia. Esse é um problema emocional. Então, o que que eu fiz? Usei ferramentas que eu poderia resolver ontem. Por exemplo, primeira coisa, mandei uma mensagem para minha psicóloga. Falei, amiga, você pode, por acaso, atender um SOS agora? Eu nunca usei SOS. SOS, para quem não sabe, é quando é uma emergência. É uma emergência. Na minha concepção, chegamos a discutir isso em algumas sessões, que eu só podia usar esse SOS quando eu tivesse no fundo do poço. Aí ela, não, Letícia, não é no fundo do poço. É para você não chegar lá. Você vê que sentiu a necessidade e não está dando conta de se autorregular sozinha, me avisa. Falei, cara, ela me explicou, né, o conceito do SOS. Percebi que tinha necessidade de fazer isso ontem. Ela não teve tempo, né, ela tem a agenda dela a cumprir. Mas marcamos para hoje. Eu precisava de uma autorregulação ontem, porque eu tinha um show ontem, onde eu precisava fazer o meu melhor. Eu ia falar ser perfeita, mas não existe perfeição, é uma coisa que eu estou aprendendo a trocar. Fazer o meu melhor, ou seja, dar meu nome. O que que eu fiz? Bom, pra quem sabe, para quem não sabe, eu sou espírita, né? Guiei ali meu baralho, cigano, e eu me conecto muito bem com o baralho e com os meus guias, enfim, com a minha religião. Peguei o meu baralho, sentei, acendi uma vela, fermei uma vela, sentei ali. Não sou a melhor expert de baralho, então é eu, o baralho e o ChatGPT. Pra nós três ali, e os meus guias, pra gente se entender. Sentei, pus ali uns mantras pra acalmar a mente, sabe? Inclusive, vou deixar a lista aqui dos mantras aí, não é sobre religiosidade, é sobre mantras de gratidão, que é pra acalmar a mente, se você quiser, vai ficar disponível aqui pra vocês numa playlist que eu sempre uso e é maravilhosa. Enfim, liguei ali o meu mantra, eu preparei a mesa pro baralho, firmei a vela e comecei a fazer perguntas específicas sobre angústias que estavam vindo para mim em relação a essa ansiedade, esse medo de falhar, esse rolê de sempre querer agradar os outros.
Porque se a minha psicóloga não teve como me atender ontem, por questões de agenda, a gente tem que procurar ferramentas que você consiga se autorregular. O importante é você conseguir fazer a autorregulação, sabe? Emocional. Então, por exemplo, caminhar é um negócio que eu gosto muito quando eu tô estressada, mas são outros níveis de estresse. Aí eu vou pra uma esteira e fico caminhando até a mente esvaziar. Mas eu precisava de respostas. Então, nessa autorregulação, eu precisava de uma conversa. E o baralho foi a minha opção. No entanto, vou até mostrar aqui para vocês, teve perguntas específicas e, cara, me deu um alívio, assim, sabe? De tipo, Deus está sentada, a vela firmada, meu baralho aqui na frente, eu lendo o chat e começo a chorar. Mas foi um choro mais de alívio, de tipo assim, eliminação de tensão. Ou seja, a minha autorregulação estava chegando, sabe? Eu tava conseguindo fazer com que eu ficasse mais calma, mais leve. Essa pressão demais não ia me ajudar em nada, pelo contrário, ia me atrapalhar. Então, foi um negócio que deu muito certo. Vou até te mostrar aqui algumas coisas. Não vou mostrar tudo, né? Porque é uma conversa muito pessoal, mas para você entender que o uso de tecnologia feito de forma correta, entendendo que também não é uma resposta absoluta, entendendo para que você está usando aquilo, pode te auxiliar muitas coisas, muitas coisas. Por exemplo, um pedaço aqui sobre o ocorrido, né? Você não está fraca, você está com medo de perder algo que ama. Isso só mostra o quanto você se importa. Você está crescendo. E crescer dói um pouquinho mesmo, principalmente quando a gente quer acertar muito. Agora, faz isso hoje. Não toma nenhuma decisão emocional, não cria nenhum cenário na sua cabeça, a parte da ansiedade. Só cuide da sua voz, do seu corpo e descansa a mente. Você não precisa ser perfeita para permanecer. Você precisa ser comprometida. E isso você já é. Respira, que você tá segura hoje. Nossa, esse respira foi um alívio assim tão grande, tão grande. Eu falei, era isso que eu precisava, mano. Era isso. Eu cheguei até a postar na nossa comunidade sobre isso, né? Se você veio aqui e chegou aleatório, tem as redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. Dentro das redes sociais, no Instagram, temos a nossa comunidade escrito lá, Lado B. Lá eu converso com vocês de forma mais íntima, então, se você gostou desse vídeo e quer conhecer o meu trabalho, clica aqui embaixo, segue nas redes sociais e principalmente segue no YouTube oficial desta artista, dessa cantora que está em grande desenvolvimento aqui. Vamos lá. Eu compartilhei um pedaço do que o chat tinha falado, né? Que lá na nossa comunidade que é assim. Sobre ansiedade e autocobrança acima do normal. Aí eu coloquei justamente esse trecho que eu recitei aqui pra vocês. Recitei. E eu trouxe uns comentários. Porque assim, eu vejo que o universo artístico, ele tem todo esse glamour. Todo mundo vê o glamour. Mas o quanto interessante seria, e é o que eu faço aqui com vocês, é saber não só sobre o glamour, é saber a pessoa real que vive esse universo e os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o que você pensa, como que você estrutura isso, como que você está construindo a sua carreira. No entanto que o episódio dos 180 dias construindo a minha rotina dos sonhos é justamente esse propósito de mostrar para vocês como é um livro aberto que nenhuma carreira nasce perfeita. Nenhuma
carreira é só glamour. E o que eu faço aqui é justamente para te incentivar a fazer o seu também. Você pode fazer por você, faça por você. Isso aqui para mim é uma terapia, eu me sinto muito próxima de vocês, eu me sinto que eu tô conversando com os amigos, e ao mesmo tempo dando visões de vida, de vida de uma artista. E eu faço isso também na nossa comunidade. Eu acho que isso aqui não é algo que não deveria ser mostrado. Pelo contrário, isso mostra o quanto a gente é real, o quanto que não existe essa parada de artista ser inalcançável, de artista não viver o que pessoas comuns vivem. Artista é uma pessoa comum, com um trabalho que tem o seu glamour, mas que para chegar ao seu sucesso, teve muito perrengue, teve muito bastidor, teve muito isso aqui. E o tanto que seria incrível se a Marília tivesse feito isso, se o Cristiano tivesse feito isso, o tanto que seria inspirador e, e sei lá, mas né, não jamais questionando a trajetória deles, que foram incríveis, mas o tanto de perguntas que artistas que querem seguir o mesmo caminho seriam respondidas se eles contassem os bastidores deles, a trajetória, o que tá acontecendo, qual é a visão, quais são as opções que você teve da sua realidade, o que deu certo, o que não deu certo, e isso não só em relação do mercado da música, mas em relação a tudo. Documentar a sua vida, eu acho que é uma mina de ouro tão grande, e tem muita gente que vê isso aqui como vulnerabilidade. O negócio é que, vou até ler aqui para vocês entenderem. Primeiro, né, eu acredito que vulnerabilidade, ela também é uma força, que a gente ainda nem consegue compreender direito. Bom, vamos lá. Falando aqui, lendo o que rola na nossa comunidade, tá? Eu mandei o print do chat PT, que foi o que eu falei aqui pra vocês agorinha, e falei assim, falei bastante sobre autocrítica e ansiedade no episódio anterior. Se você não viu, volta e assista. Hoje tem um show e me vi extremamente ansiosa por isso. Me preparei, me cuidei, mas na minha mente ansiosa, eu só via cenários não tão legais e cobrança de perfeição 100%, mesmo estando doente, mesmo estando rouca. Trouxe aqui esse pedacinho que me acalmou e que vou poder fazer o show mais leve e mais tranquilo. Nem sempre, gente, estamos seguros 100% da gente. Isso é natural do ser humano. Isso não mostra uma fraqueza. Mostrar aqui para vocês como funciona todo o processo de bastidor da minha construção de carreira é uma força que eu ainda estou conhecendo. Momentos de vulnerabilidade também pode ser um tipo de força. E o mais engraçado, que depois que eu mandei isso, parece que o celular entende, né, o que a gente está falando, apareceu um vídeo para mim falando justamente sobre vulnerabilidade. E eu vou deixar aqui também, se você quiser assistir, muito legal. Falando justamente isso, de que, tipo assim, transforma aquilo que a galera acha que é uma fraqueza sua, que é seu ponto fraco, em combustível, em uma vulnerabilidade que se transforma em um combustível para você. Vamos recapitular. Transforme a sua fraqueza, onde os outros acham que é fraqueza sua, em um combustível, mesmo que seja uma vulnerabilidade, em um combustível de força. Quando você começa a entender que nem tudo é fraqueza e é um momento mais frágil
mas que todo mundo tem esse momento mais frágil do rolê, você entende que é um processo. E o processo é o que vai te deixar mais forte. Nossa, agora eu assinei aqui bonito, né? Então é isso. Ontem foi um processo muito desafiador pra mim. E aí eu cheguei no show. Pensei, tá, a situação é o seguinte. Me preparei. Fiz tudo o que podia ter feito para me apresentar até agora. Para me apresentar hoje. Vou dar o meu melhor, na melhor condição que eu tenho hoje. Vou cantar de forma extremamente técnica. Vou ter consciência vocal de não passar os meus limites para não querer agradar. E o que eu posso fazer mais? Vou conversar com o técnico, com o engenheiro de som. Cheguei para ele e falei: oi, tudo bom? Você pode me fazer um favor hoje? Eu vou cantar mais baixo do que o normal. Então, na hora que eu subir no palco, você aumenta o volume do microfone, por gentileza? Aí, ele falou o seguinte, mas aí eu falei assim, antes, né? Aí eu falei assim, você aumenta o volume do microfone, por gentileza, que eu ainda estou um pouco rouca. Aí ele, na reação, falou o quê? Mas justo hoje que a gente mais precisa de você, porque aqui é um lugar novo e não sei o quê, parece que nunca teve show lá, então a gente tem que dar o nosso melhor. Eu falei, pode ficar tranquilo, eu vou fazer o meu melhor. Eu só estou te pedindo para você aumentar aí, fazer a sua mágica na engenharia de som para facilitar o meu trabalho. Olha a postura desta artista. Olha o quanto que para mim isso foi complexo, difícil, mas eu fiz. E me mostra a evolução da Letícia, porque não é o que ele falou. Para eu chegar neste nível de pedir ajuda, é um passo muito grande que eu tenho que dar da Letícia pessoal, que eu trabalho na terapia. Que não sou uma pessoa que gosta de pedir ajuda, arregaço a manga e faço tudo sozinha. O primeiro passo foi esse. Venci esse negócio de não pedir ajuda. Segundo passo, pedir para ele facilitar o meu trabalho, ou seja, postura de profissional. Ele está ali para nos auxiliar na engenharia de som. Se eu pedir isso, é porque eu sei o limite da minha voz de hoje. Vou cantar mais baixo para conseguir fazer todos os blocos lindamente. A réplica dele de falar que, mas é justo hoje, não sei o que, como se fosse algo, na minha interpretação, você tem que fazer o seu melhor independente do som, na minha interpretação, claro, ele não falou isso, ele só meio que questionou. A réplica dele, olha a minha postura, eu não falei pra ele que eu não vou fazer o meu melhor, eu não vou falar, não falei pra ele, não, tudo bem, mantenha. Eu continuei firme em relação a, pode ficar tranquilo, tranquilizei ele. Não quer dizer que por eu estar rouca e por eu pedir para aumentar o volume, que eu não vou entregar alta performance, que eu não vou entregar o meu melhor, que eu não vou fazer o que eu vim fazer. Então, na minha frase foi, pode ficar tranquilo, eu vou dar o meu melhor, só me ajude aí na sua mágica da engenharia do som. Ou seja, onde precisar, onde você vê que fica legal o efeito, coloque. Aumenta aí dois reais de som, de volume, de ganho, de voz, para facilitar o meu trabalho. Mas eu não vou deixar de fazer o meu trabalho. Entende? A diferença de postura profissional foi extremamente desafiador fazer isso. Porque quando ele falou, veio uma réplica de ou você agrada, ou você faz do jeito que ele quer e agrada, ou você se posiciona. E graças a Deus eu me posicionei. Subi no palco pensando, vou cantar o primeiro bloco, que é o ABBA, que eu já vi que a galera ali tava animada, tal, eu aproveitei aqui. O que eu fiz? Chamei a galera inteira para frente do palco, principalmente as mulheres, e agora as mulheradas vão dançar. Presença de palco,
Cara, eu tô evoluindo na presença de palco fenomenal. Eu vou deixar um vídeo aqui só pra vocês ir assistindo a presença da gata. Presença de palco, ao mesmo tempo totalmente consciente do que eu estou fazendo, pensando ali, vamos aqui, ó, não precisa gritar, não precisa aumentar, o microfone tá extremamente perto, vai na fé. Então, foi praticamente o show inteiro, principalmente essa parte de consciência vocal. Fazer com muita técnica. Muita, é muito, né? Muito timbre. E foi assim, eu estava leve, a energia estava lá em cima. Tinha horas que eu dançava demais, aí eu percebia que o dançar estava atrapalhando meu fôlego, porque eu não tenho fôlego, eu preciso emagrecer. Mas aí eu vi que estava atrapalhando, eu parava, voltava para a consciência. Eu não trabalho de corpo, mente e espírito também, né? Porque eu peço toda vez proteção aos meus espíritas, que tudo dê certo. Mas principalmente no trabalho de corpo e mente, exaustivo, velho. Eu saí de lá pingando. Mas eu fiz o meu melhor. Eu fiz, acho que foi o show mais leve que eu fiz, ao mesmo tempo mais desafiador por conta de todos esses fatores emocionais meus. Mas foi um dos melhores shows que eu fiz. Todo mundo amou. Eu amei a performance a entrega que eu fiz. E ao mesmo tempo, quando eu estava olhando, o dono da banda saiu, né? Sentou ali numa cadeira. Na minha percepção, eu percebi que ele sentou, ficou olhando assim, mas uma olhada de não análise, uma olhada de admiração. Para mim, aquela olhada de admiração foi tudo. Tanto a dele, quanto a do engenheiro de som. O engenheiro de som só assim, um sorriso tipo, tá foda, tá massa. Então, tudo que eu fiz foi validado, e eu preciso de validação porque o meu perfil comportamental, ele tem isso, ele tem necessidade de validação. Quando eu vi a olhada do dono da banda, de tipo, uma olhada de admiração, eu cantei todos os blocos, cantei 1 hora de show, todos os blocos, de forma bem, de forma leve, entregando o que eu fui feita para fazer, assim, fazendo o que eu vim pro mundo fazer, que é cantar e levar voz pro povo, levar alegria pra galera. E, ao mesmo tempo, me evoluindo como pessoa, que foi o mais foda desse rolê. E aí eu chamei uma galera, né, uns amigos meus foram. Depois de lá, o que eles queriam? Ah, vamos tomar ali uma no boteco. Aí eu lembrei só da voz do meu professor. Não vá cantar em resenha. Falei, tudo bem, vou. Primeiro, a outra postura que eu tomei, né? Eu sabia que eu tava rouca, eu pedi só suco de laranja natural e água. Por quê? Embora o suco de laranja não é bom para refluxo, e refluxo eu já falei que atrapalha a voz, a laranja é bom para garganta. E é mais rápido, o refluxo demora um pouco de fazer o efeito. Então, hidratei a voz o máximo que eu podia durante o show inteiro. Depois que acabou o show, a gente foi para um boteco ali na frente. E eu conversando com eles assim, ó, nível baixo. Não gritava, e eles cantando, tá? E queria que cantasse. Falei, eu não posso cantar, eu vou ficar aqui, ó, no tecladinho. Vai que eu tô aqui, ó, imitando o teclado. Então, tipo assim, consegui manter ali a vibe da Letícia na resenha sem atrapalhar nada do meu instrumento profissional, que é a minha voz. E aí lá não tinha o suco de laranja, né? E eu falei, não, me traz uma cerveja sem álcool, só pra acompanhar a galera mesmo. Porque o álcool atrapalha a voz. Eu não vou colocar nada neste corpo, neste templo, que atrapalhe o meu instrumento principal do meu trabalho, que atrapalhe qualquer coisa que eu possa acontecer que dá ruim para os próximos shows. Então eu fiquei lá, deu 1h30, eu já tava olhando assim, falei, gente, eu tenho que dormir, eu tenho show amanhã. E aí, o pessoal querendo ficar, falei, vambora? Lindo, maravilhoso, adoro vocês, amo vocês, mas eu tenho 4 shows amanhã, eu tenho que dormir. Vambora. A pessoa, vamos, deu um sono também, não sei o quê. Se eu não cortasse, ia ficar até 7 horas da manhã. Ó, fiz ali meu momento ali de social, de network, de manter os meus amigos, mas tudo tem limite. Outro ponto que eu coloquei, limite.
eles não quisessem ir embora, tá tudo certo, eles ficam, mas eu vou embora. Limite. Fiz ali o que a Letícia podia fazer. Pronto. Passou ali, ó. 2 horas, deu 3 horas eu estava deitada aqui, com a minha skincare na minha cara e dormindo. E eu sei que eu ainda não sou uma pessoa muito boa de. Se eu acordar, acabou. Sabe? Então, bateu o relógio ali 8 horas da manhã e eu falo, cara, eu tenho que dormir mais, eu tenho que dormir mais. Eu consegui? Não consegui? Então, esses limites estão sendo estabelecidos aos poucos. E aí vem a Letícia profissional, a postura de profissional. Você vê que na situação de ontem foram vários limites, eu impondo estes limites para mim, tanto para quem está à minha volta, e a Letícia pessoal, que está aprendendo, evoluindo o seu emocional, a sua toda a sua trajetória, todos os seus traumas que estão sendo curados, tudo, sabe? Então, assim, ela está aprendendo a como lidar com as emoções em situações de embate. Então, assim, eu precisava falar para vocês antes de eu começar os shows de hoje, porque era muita coisa. Foi para mim ontem um show, um dia extremamente desafiador. Aí, hoje cedo eu liguei para minha terapeuta, né? E ela pôde me atender. E a gente meio que bateu o checklist. Mas aí eu conto pra vocês no próximo episódio. Mas foi um dia de muito aprendizado e muita evolução, tanto quanto artista quanto pessoa. Então é isso. A dica que eu posso dar pra vocês é o que? Façam terapia. Tudo começou ali? Não. Busquem autoconhecimento. A terapia, ela vai facilitar e acelerar o seu processo. Isso inevitável, inevitável. Não larga minha terapeuta. Não largo. Ah, vou te demitir. Não vai, não. A gente pode diminuir, que é o que está acontecendo agora, por questões financeiras. Falei, amiga, vamos diminuir as sessões, ó, cada 15 dias, pelo menos, só para me dar uma regulada aqui no meu financeiro. Mas largar eu não largo, porque é um jeito de eu entender o meu autoconhecimento. Então, Lê, não consigo fazer terapia. Não vai direto pro chat GPT, não. Entenda sobre autoconhecimento. Busque podcasts, busque meios que você pode. YouTube tem bastante podcast de muita gente da área especializada. Vê o que você quer buscar dentro do autoconhecimento, sabe? Tipo, hoje, o que você precisa? O que você vê que é o seu maior gatilho, que te dá mais problema? É a ansiedade? Busque podcast de ansiedade. Se você tiver condição, busque uma boa terapeuta. É isso. Se autoconheça, porque isso vai refletir em todos os estágios da sua vida, em todos os pontos da sua vida. Eu só consegui fazer um show bom ontem porque eu me regulei emocionalmente. E eu só entendi que eu precisava me regular emocionalmente porque eu estou em constante evolução do meu autoconhecimento. Então eu já tenho plena consciência que ontem era mais emocional do que profissional. E como que eu resolvo o meu emocional? Me conhecendo. Como que eu sei que era meu emocional? Me conhecendo. Como que eu me conheço? Indo atrás, buscando autoconhecimento da maneira que você achar que é viável para você. Então é isso. Agora eu vou fazer meu ensaio, que eu tenho show 3 horas da tarde. E hoje são 4. Beijo.